Olá a todos, meu nome é Rodrigo e hoje vou estar falando aqui um pouquinho de algumas modificações que eu fiz no Jevary. Uma delas é a questão da documentação. Fiz uma documentação bem rápida aqui e julgo que ficou bem explicativa. A ideia é ser algo simples e rápido de ser consultado, já ter direto a explicação em um exemplo bem completo e com bastante, bem explicativo no caso. E eu fiz uma modificação aqui que eu julgo que foi bem importante, mas ela é uma modificação ainda que está temporária e eu não postei ainda. Eu quero mostrar aqui, que é justamente a questão de templating. Esse aqui era o exemplo que eu tinha desenvolvido. Então ele é um exemplo que era direto no JavaScript, a questão de templating. Minha ideia é continuar com isso, só que tem uma outra opção. Então a outra opção aqui ao invés de passar um j-template e o nome do template, baseado num template que tenha sido adicionado nessa add template aqui, que inclusive isso aqui, acredito eu que vai ser temporário, essa função específica, né, onde ela vai ficar. Mas a ideia é o que? É tirar isso, né, ter como opção de fazer por esse jeito que eu mostrei, do j-template, e a outra ideia é fazer o template aqui dentro mesmo. Por enquanto, esse template ele tem que estar dentro da onde tu quer injetar, né, o conteúdo. Depois eu até penso em fazer, sei lá, aqui em cima todos os templates e colocar um ID, um J-template ID, fazer algo do tipo, e aqui desenvolver o template. Poderia fazer dessa forma também, mas ainda estou vendo a melhor forma de fazer. Mas por enquanto, se o target é a div com id content, o template tem que estar aqui dentro. E aí fica mais simples de fazer, porque o retorno que vai vir é como se fosse essa função aqui, ó. Aqui tinha props, dentro da props é justamente o que foi retornado lá da API. Então na API eu sei que tinha o ID retornado, o title, description, e aqui funciona da mesma forma, só que aqui a gente não tem o props ponto, aqui é direto o nome. Então se aqui fosse código, por exemplo, ao invés de ID, seria dessa forma, o que vem da API no caso. Então tá dessa forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá isso. Então eu vou clicar em carregar aqui, ele mostra carregando e já carregou o conteúdo. E aí se eu quiser mudar aqui, por exemplo, se eu quiser botar um H3, clicar em carregar, funcionou da mesma maneira. Então está injetando aqui conteúdo. Por enquanto, em relação à validação, ao tratamento de erros, ainda está bem ruim essa parte, ainda está a desejar. Mas a minha ideia aqui é primariamente ser um laboratório para poder fazer todos os testes, aplicar todas as ideias aqui. Outra coisa que eu estou desenvolvendo, vocês podem ver aqui, que é esse título aqui, que está Jevary aqui. Dentro dessa div teria um conteúdo injetado, ó, como está aqui. Só que a minha ideia é aplicar dessa forma aqui, a criação de um template de uma forma melhor do que direto uma função assim. A minha ideia é eliminar isso aqui, ó, sabe? Dessa forma, transformar isso aqui. Minha ideia é criar um componente seria um elemento HTML ou um conjunto de elementos HTML e montar, no caso injetar essa função inject component. Vou passar o componente que eu quero injetar e o target. Aqui o target foi a div com id text, no caso, e aí o componente que eu quis criar foi um H1 com a classe dele de font bold, que poderia ser aqui H3, ó,
já aplicou. E se a gente for ver o HTML, não sei se vai dar de mostrar, aqui dá. Ó, eu vou copiar e vou colar no bloco de notas e fica melhor de mostrar. Ó, vocês estão vendo aqui que isso aqui não é uma prática interessante, deixar undefined, mas ele montou aqui o elemento, mas o que eu não defini, ele botou undefined porque, bom, faz sentido, né? Deixa eu só tirar isso aqui para não ter problema. Ainda estou fazendo muitas modificações, por isso que eu nem vou enviar essa versão ainda. E content, style ID, class name, content. Dessa forma, vamos ver como é que ele vai ficar. A versão correta foi essa aqui, ó. Então ficou dessa forma aqui. Bom, é uma injeção normal de conteúdo, né, no HTML, mas eu acho que dessa forma fica mais tranquila de desenvolver um componente. E a ideia futuramente é criar a questão aqui de, dentro do content, poder incrementar componentes e tudo mais, criar a lógica toda aqui, uma lógica de clicar no botão, uma coisa tudo aqui dentro, e deixar tudo pronto para lá depois, com o intuito de tentar utilizar esses atributos aqui na hora da criação do componente. Vou querer criar um botão, esse botão ele já vai ter uma ação, então a gente já poderia adicionar aqui, por exemplo, uma das minhas ideias é, quero criar um botão, então, meu component, bottom, e aqui, set action, ou set, por exemplo, set action, o tipo de ação vai ser o URL, aí eu passo o URL aqui, e aí por debaixo dos panos ele faria algo desse tipo aqui, ó. Clique, URL, passar um method e um target específico. Então, a ideia é tornar mais simples a construção de interfaces via JavaScript e também no desenvolvimento no geral, não necessariamente só com JavaScript, mas eu poderia importar aqui no código, importar direto e já fazer só por HTML, por exemplo. Se eu quiser criar uma aplicação, uma coisa básica, já poder fazer isso. E quem gostar de JavaScript mesmo, pode desenvolver de forma mais simples interfaces direto pelo JavaScript aqui, sem estar usando um framework grande ou coisa do tipo, usando uma lógica simples e rápido, né? Bem mastigado o desenvolvimento. Então, por esse vídeo foi só um contexto do que eu estou fazendo ainda, das ideias que eu estou aplicando. A questão de template aqui mesmo, eu estou criando uma classe própria para integrar todos esses componentes. Estou pesquisando sobre a criação de Virtual DOM, só que ainda vou ver as vantagens e desvantagens. Eu tenho algumas em mente, só que vou verificar isso. E também a questão de reatividade, que eu até criei uma classe chamada Reactive para justamente lidar com essas questões de reatividade que eu acho interessante, mas isso eu vou deixar para depois. Por enquanto a minha ideia é concluir isso aqui, fazer um bom tratamento de erro, melhorar esses exemplos aqui e com isso. E basicamente é isso. Então, obrigado pela atenção, valeu!